Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria poder estar em mais um acampamento de oração aqui na Canção Nova. Todos vocês, tantas pessoas que se unem conosco nesse momento, por esse Brasil, por esse mundo de Deus. Queremos não trazer novidades por novidades. O mundo quer muito novidade, o mundo quer muitas coisas recentes, modismos. O cristão não vive de moda, não vive de tendências. O cristão segue aquele que é a novidade, ou melhor, aquele que faz nova todas as coisas, sempre antigo e sempre novo, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse acampamento cujo tema é: vai, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. É um acampamento que quer nos preparar para esse tempo tão difícil que estamos vivendo, meus irmãos. Esse tempo onde é preciso ter um norte, ter uma graça muito grande de perseverança, termos raízes profundas, não apenas na parte externa, trabalharmos nos galhos, nos ramos, no nosso tronco, nas nossas flores, nos nossos frutos, nas nossas folhas, mas termos raízes muito profundas, porque as tempestades estão chegando, cada vez mais violentas, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E se você não tiver raiz muito profunda, infelizmente você vai cair. E com você toda a sua família, e com você muitos sonhos que Deus tem para esse mundo. Então, é muito importante que a gente não cresça apenas no avivamento, mas no aprofundamento, que nós nos decidamos por nosso Senhor, que nós temos uma fé madura, não apenas de conseguir uma graça, de uma cura, de uma libertação, que é muito importante, que o Senhor fará o seu tempo na nossa vida, mas a graça de perseverarmos até o fim, venha o que vier, aconteça o que acontecer, de permanecermos na graça de Deus. Quem quer essa graça aqui na sua vida? Que bom. Então nós estamos falando a mesma língua, mas para que a gente tenha essa graça, é preciso que a gente dê passos, é preciso que a gente faça realmente um caminho que é estreito, meus irmãos, que é pedregoso, mas que é o melhor caminho, o caminho seguro, o caminho da nossa salvação, um caminho que começa com uma conversão, e que se torna diária essa conversão, através de um processo longo e doloroso, de santificação de nossas vidas, de aprofundamento da nossa fé. Então vamos pegar um texto tão conhecido e vamos mais uma vez lembrar esta palavra, e vamos tirar dela todo o ensinamento de Deus para esses dias, para esse acampamento. Marcos capítulo 10, versículo a partir do 46. É a cura de Bartimeu, de onde tiramos o lema deste acampamento de oração. Marcos 10, a partir do 46, diz o seguinte: chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama.
Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Ou na tradução que você deve ter aí, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Amados irmãos, esse texto é verdadeiramente uma preciosidade, porque ele apresenta etapas, fases da nossa vida espiritual, do nosso encontro com Deus, da grande graça de poder servir ao Senhor e ao mesmo tempo ser servido por Ele, pela sua misericórdia, pelos seus cuidados, pelo seu amor tão grande e tão imenso por nós e pelos nossos. Então vamos ver que passos são esses, porque como aconteceu na vida de Bartimeu, deve acontecer na minha e na sua. Primeira frase desse texto é: chegaram a Jericó. Marcos, o evangelista Marcos, que segundo todos os exegetas é o mais antigo dos evangelhos. O evangelho de Marcos, ele é recheado de detalhes, é o mais curto, ele mostra os atos, as palavras e a redenção de nosso Senhor, sua ressurreição, e já termina o evangelho. Centraliza-se apenas na obra redentora, Jesus, que é o Messias, que é o Filho de Deus. Mas esses detalhes são de uma riqueza imensa. Nenhum outro evangelista conseguiu nos dar tantos detalhes do ministério de Jesus. Então, quando São Marcos apresenta uma cura, um milagre de Jesus, uma ação de Jesus, ele faz questão de detalhar esta ação, para que a gente possa ali aprender. É o evangelho que São Pedro pregou em Roma, e que João Marcos, que era o seu secretário, escrevia. E Pedro é o Papa, não esqueçamos disso. Pedro então está falando à igreja, a igreja universal, a igreja católica, a todos nós. Então esse evangelho, de uma maneira muito especial, é escrito para aqueles que querem não apenas receber uma graça de Deus, mas viver na graça de Deus, ter a graça de ser um discípulo, um seguidor, um servidor, um homem, uma mulher de Deus, alguém que não quer apenas uma cura, mas quer o autor de toda cura, não quer apenas um bem de Deus, mas quer todo o bem que Deus quer nos dar. Então ele começa falando da realidade daquele homem. Ele vivia em Jericó, onde Jesus chega. Jericó, segundo os historiadores, vocês bem sabem, que é a cidade mais antiga que já existiu, a cidade habitada mais antiga. Só que era uma cidade muito fechada para a ação de Deus. Se lembrarmos um pouco no Antigo Testamento, vamos ver que quando o povo de Deus, guiado por Josué, vai entrar na terra, é Jericó que se fecha, com seus altos muros, com as suas muralhas para o povo de Deus. E se o povo de Deus não atravessasse por aquela cidade, não conseguiria tomar posse da herança que Deus tinha para eles. Aí Deus intervém, e através do primeiro cerco de Jericó, da força da oração, força de dar voltas durante 7 dias, tocando trombetas e invocando o nome do Senhor, aquelas muralhas são derrubadas e Jericó é dominada pelo povo de Deus. E as portas se abrem, o povo consegue entrar na terra que Deus tinha preparado para eles.
Se lembrarmos também, em Jericó, Jesus realizou um grande milagre, o milagre da salvação de Zaqueu e de toda a sua família. Zaqueu que sobe naquela árvore para ver Jesus. Por que Zaqueu morava naquela cidade? Era uma cidade muito rica, é um oásis no deserto, uma cidade muito fértil, uma cidade muito populosa. E onde tem dinheiro, meus irmãos, e onde tem poder, e onde tem muito prazer, tem muito pecado e falta muita graça de Deus. Quantos de nós, justamente por termos os bens desse mundo, esquecemos da graça de Deus? E muitas vezes, não que Deus queira isso, mas é necessário que nós percamos, que soframos um pouco nesse mundo, para poder procurar o Senhor, para poder ir atrás daquele que é o nosso tesouro, que é a pérola preciosa, que é a razão da nossa vida, que é a alegria dos nossos dias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta cidade tão fechada à graça de Deus, nessa realidade onde o dinheiro, o poder humano, político, social reinava sobre a graça de Deus, existia um homem, Bartimeu, uma pessoa com certeza muito conhecida naquela cidade. Talvez ele tinha muitos bens, mas ele teve uma infelicidade, ele ficou cego. E com a cegueira veio a indigência, veio a pobreza, a ponto da própria cidade o expulsar. Ele estava fora da cidade, ele estava na marginalidade, ele estava vivendo da caridade dos outros, ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. Que realidade triste. Nas nossas grandes cidades, mas também nas nossas pequenas cidades, nas nossas casas, quantos estão assim? Porque se fecharam ao Evangelho, porque procuraram tantos os bens desse mundo. Hoje tem como fruto de toda esta vida a indigência, a solidão, o escanteio. O mundo que gostava aparentemente tanto de você, os seus amigos, tantas possibilidades você tinha, e hoje você não tem ninguém nem nada, se sente apenas um zero à esquerda. Porque para esse mundo você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Mas como aconteceu com Bartimeu, precisa e deve acontecer com você. Ele que estava ali, sabia que era Jesus que estava passando. Outro evangelho fala que ele começou a ouvir um barulho, e foi saber o que é que está acontecendo, que novidade é essa, por que tanta gente? Está passando Jesus de Nazaré, ele é o Messias, ele já fez muitas maravilhas, ele converteu, acabou de converter Zaqueu. Lembra de Zaqueu, o cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos? Pois ele converteu Zaqueu e toda a família dele. Zaqueu agora é um outro homem. Jesus fez muitos milagres, ele curou muitos cegos, e tudo aquilo foi alimentando a fé de Bartimeu. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, diz São Paulo. Ouvir a quem? Ouvir a graça de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o santo evangelho. Pare de ouvir o mundo, pare de ouvir tantos telejornais. Às vezes você liga a televisão, não é que você vai se alienar, você não pode ver um jornal, mas você já notou, você liga a televisão, você só vê desgraça, violência, maldades, e tem uns programas que parecem capricho, se você apertar assim sai sangue. Pare de ouvir isso, pare de alimentar o medo, a insegurança ou a raiva. Comece a ouvir a pregação do Evangelho. Nessa quaresma, faça uma experiência, desligue tanto os canais, desligue novela,
Comece a ouvir a canção nova. Comece a ouvir o evangelho, a pregação. Comece a ler, vá à missa. Vá a um grupo de oração, vá na Santa Igreja. Você não precisa ir em outras igrejas, em outros lugares para ouvir, para ver os milagres de Deus, para ser alimentado na sua fé. Na Santa Igreja Católica existe o alimento vivo e verdadeiro da palavra de Deus. É impressionante, meus irmãos. Quantas pessoas dizem isso para a gente? Frei, eu só estou agora vendo canção nova. As pessoas lá em casa já têm raiva, acham que eu estou louca, que eu estou alienada. Mas é impressionante, Frei, quando eu mudo o canal, começa a vir aquelas coisas, eu não suporto mais. Agora você faça uma experiência, você que é tão acostumado com esses outros canais, não estou falando que tudo é ruim, que tudo é mal, não, que só a canção nova presta, não é isso. Mas faça a experiência e você verá. Você não suporta a canção nova se você está muito imbuído com esses outros canais, com essas outras imagens, com essas outras informações. No começo você tem até uma certa aversão. Você acha aquilo cansativo, porque sua mente já está muito impregnada. Você precisa pedir a Jesus que te liberte. Você não suporta ouvir a palavra, você já se cansa, já dá uma angústia, uma vontade de ir embora, de sair. Agora, quando você está impregnado da graça de Deus, você não suporta. Quando você percebe que a coisa está indo para o outro lado, está indo para o pecado, está indo para distante do que Deus tem lhe formado, lhe ensinado, você também cria aversão. É o doce que se torna amargo e o amargo que se torna doce. Alimente a sua fé. Ande com gente que leve você para Deus, que fale de Deus para você. Afaste-se de más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes, diz a palavra. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Procure a graça de Deus, procure os sacramentos, procure a companhia do seu amigo verdadeiro, que jamais vai te abandonar. Procure a companhia de Jesus. Você que não suporta mais ficar 15 minutos em silêncio diante de Jesus. Olha, eu tenho pensado tanto nisso. Jesus fica ali no sacrário como um prisioneiro, abandonado. Você já pensou o que é você ficar ali naquela casinha, só com a companhia do céu, porque os homens não querem? Ele está ali por mim, por você, Ele está a mim esperando, Ele está te esperando. Você quer tanto um amigo para lhe ouvir, você quer tanto alguém que possa lhe ajudar, você corre tanto alguém para colocar a mão na sua cabeça e rezar. Vá para o sacrário, vá para Jesus. Cresça na sua intimidade com Ele, converse com Ele, chore diante dEle, resista, fique ali. Dá essa tentação de querer fazer alguma coisa, até coisas boas, mas você fugir da companhia dEle. Vá para a companhia de Deus, vá para a oração, vá alimentar a sua mente, os seus sentimentos com as coisas de Deus. Isso também vale para nós consagrados, porque o ativismo é terrível. O inimigo, quando ele quer destruir uma vocação, uma vida, quando ele sabe que alguém vai ter um papel tão importante na vida de tantas pessoas, ele faz de tudo para cansar essa pessoa, para decepcioná-la, para tirá-la da oração, da adoração. Há tantos anos a gente escutava Monsenhor dizer: quem não adorar não vai aguentar. Estamos vendo quantas vocações antigas, quantas pessoas profundamente usadas por Deus estão deixando, estão voltando atrás. Vá olhar se alguém saiu do ministério sacerdotal, da sua vocação, da sua consagração, do caminho de Deus. Pode olhar, 100% largou a oração primeiro. Primeiro você larga a oração, depois você larga todo o resto. Volte a alimentar o seu coração, volte a alimentar a sua fé. Fique na presença de Deus, procure a companhia de quem vai te falar de Deus. É uma coisa tão simples, mas ele vai ficando tão cego, e a gente não consegue mais ver o óbvio, meu irmão.
A gente vai entrando nesse corre-corre da vida, é horário para tudo, e daqui a pouco a gente se cansa e fica feito uma panela velha, vazia, por isso que faz muito barulho. Se tem uma panela cheia, ela não faz muito barulho, mas se está vazio, aí faz muito barulho. Então é muito barulho e vazio demais, não tem conteúdo, é só embalagem. Deus quer renovar a sua fé, e a fé começa no cultivo, na oração, ouvir a pregação, estar com o Senhor, estar com os irmãos de caminhada, os verdadeiros irmãos, com a sua família verdadeira, a sua família de fé. Então, quando ele soube, quando ele teve ciência que era Jesus, quem era Jesus e o que Jesus podia fazer, ele não pensou duas vezes. Meu irmão, minha irmã, quando você tiver essa experiência que a fé vai lhe dar, de ter uma graça, de um conhecimento interior, quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele pode realmente fazer por mim, que Ele é tudo, que para Ele nada é impossível, nada é impossível, tanto faz um câncer como uma gripe, nada é impossível para Ele. Aí ninguém lhe sustenta mais. Você começa então a colocar a fé em movimento. A fé vai virando confiança. O amor em movimento chama-se caridade. A fé em ação, posta em movimento, a fé exercitada se chama confiança. Quer saber o tamanho da sua fé? Veja o tamanho da sua confiança. Principalmente nos momentos de adversidade, porque ter fé ou mostrar confiança na hora boa, nas horas boas, é muito fácil. Na hora da adversidade, você confiar. Jesus, eu confio em vós. Vou lhe dar um conselho. Tem hora na sua vida que a razão não funciona muito não, nem muito menos seus sentimentos. Você entrega a você mesmo ou aos outros, você vai se perder. Coloque, como Jesus pediu a Santa Faustina, um quadro de Jesus misericordioso na sua casa. Quem tem aqui um quadro de Jesus misericordioso? Contemple. Jesus disse que aquele quadro, ele tem o olhar, o mesmo olhar que ele tinha na cruz. Você olha para Jesus, para o olhar de Jesus e fica ali. Jesus, eu confio em vós. Chorando muitas vezes, derramando lágrimas. Muitas vezes, no começo parece que é uma coisa só da sua boca, da sua imaginação. Você não está convencido. Mas à medida que você vai olhando, aquele olhar vai penetrando o seu ser. E você vai sendo invadido por uma paz, por uma confiança, uma certeza absoluta. Faça esse exercício. Tenha na sua casa. Ensine sua família a contemplar o olhar de Jesus naquele quadro. Jesus, eu confio em vós. Diga isso. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Meus amados irmãos, então aquele homem começa a gritar. Ele começa a usar a única coisa que ele podia. Não sabia onde Jesus estava, não sabia quem era Jesus no meio daquela multidão. Sabia sim que Jesus estava ali e que ele era poderoso. E que ele podia fazer um milagre na vida dele. Então começou a gritar. A única coisa boa que ele tinha era a voz. Não sei qual é o seu dom, não sei qual é a sua capacidade, mas comece a fazer o que você pode. Comece a gritar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Messias, ele estava dizendo, filho de Davi era o Messias. Jesus o esperado das nações, Jesus o prometido a Israel, tem piedade de mim. Olhe para mim, Jesus, tem piedade de mim. Começa a gritar, meus irmãos. Começa a sair de si, começa a se entregar completamente. Jesus ouviu o primeiro grito daquele homem, mas Jesus queria prová-lo na fé. Quando Jesus quer fazer um grande milagre, não apenas uma graça no seu corpo ou na sua família, uma graça apenas externa, mas a graça do seu coração, que você vai se tornar um discípulo dele, geralmente ele vai demorar um pouquinho. Por isso
que você tem que estar, Ele está lhe preparando. Esse tempo é o tempo que Ele tem de lhe formar. Esse tempo é um tempo dos mais preciosos na sua vida. Enquanto você está procurando a sua cura, Ele está lhe curando já as suas raízes, o seu interior, a sua vida, a sua história. Por que esse esposo tão difícil, mulher? Você não entendeu, não? É porque Jesus está usando ele para lhe curar, para você acabar com tanta carência, para você não fazer desse homem mais um Deus na sua vida. O único Deus da sua vida é Jesus Cristo. O amor verdadeiro da sua vida é Jesus. E somente quando você sentir-se amada e preparada para se entregar a Jesus, para tê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, é que você vai receber a graça de ter paz no seu casamento. Porque aí você não vai fazer de seu marido um seu Deus. Você vai servi-lo como um irmão, como alguém que quer levá-lo para o céu. Largue de carência, largue de apego. Cresce. Entenda que por isso, porque você não recebeu ainda a graça, porque Deus está lhe preparando, está forjando uma pessoa realmente de caráter, uma pessoa realmente que sirva a Ele com perseverança, com retidão, e venha o que vier, você não vai deixar Jesus. O que vem rápido, vai rápido. Muitos, se já tivessem conseguido as graças que queriam, já não estariam mais na caminhada. Enquanto você não estiver preparado, Deus não pode lhe dar um emprego. Que tristeza, né? Se Jesus lhe dá um emprego, você começar a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é um pecado. A primeira coisa que você vai fazer, homem, é largar sua esposa e pegar outra. Eu nunca, sim. É como aquela pessoa que diz assim: eu queria tanto ganhar na loteria para ser rico, para ajudar os pobres. Vai, ganhe, você vê. Isso é conversa para boi dormir. Você não conhece seu coração. O coração é falso como ninguém, é enganador. Nós gostamos das coisas que da terra, meus irmãos. Se formos entregues à nossa natureza, nós somos pecadores, somos egoístas, somos mesquinhos. Se você acha que você é bonzinho, é porque você não se conhece. Sem a graça de Deus ninguém presta, só Deus é bom, só Deus. Então, deixa Deus, esse tempo que você está gritando, está procurando a Jesus, Ele já lhe ouviu. Confie e continue, porque é o tempo que Deus está lhe preparando, para você ter o seu coração no seu verdadeiro tesouro, que é Ele. Quando seu coração descansar nele, Ele fará tudo o que você quer, e muito melhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Ele fará os desejos do teu coração. Como é lindo confiar nisso, e principalmente experimentar essa verdade. Amém? Amados irmãos, quando ele se decidiu realmente por gritar, por confiar no Senhor, muitos, não são poucos, muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos. Aqui uma grande tentação para nós. O diabo não vai vir diretamente a você que está procurando a Deus, porque você vai saber logo que é Ele, vai descartá-lo. Ele vai usar das pessoas que você muitas vezes mais ama, das pessoas que mais você esperava amor, compreensão e vontade de fazer você chegar perto de Jesus. Ele vai usar da sua família. Você agora está louca, só quer saber da igreja, leva a cama também, vai dormir lá. Você agora enlouqueceu, só quer saber. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vieram para esse acampamento, só Deus sabe o coração. Porque alguém disse, talvez você nem volte, quando voltar não me encontro mais aqui. Mas que bom que você veio, que o Senhor vai encontrar e transformado. Em nome de Jesus. Amados irmãos, é a palavra inclusive para esse ano. Abra aí, deixe marcado em Marcos e vá para Efésios, capítulo 6. Esse ano é um ano de grande batalha. 2010 é um ano de grande batalha espiritual. Mas a palavra é essa: revesti-vos, primeiro,
Fortalecei-vos, irmãos, no Senhor, pelo seu soberano poder. Efésios 6:10. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas. São ciladas do demônio. O que é uma cilada? Cilada é uma armadilha. Você pensa que não tem perigo nenhum, mas ali está escondido um grave perigo. Qual é a cilada do demônio, principalmente nesses dias, nesse tempo? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A grande cilada do demônio é essa: você lutar contra as pessoas, você ter ódio, você então começar a brigar, você achar que só pela separação você vai resolver os problemas da sua vida. Você está pensando que você se separando do seu marido, da sua esposa, indo para outra pessoa, ficando até sozinho ou só na igreja, agora eu vou me dedicar só a Deus, eu vou largar. Eu um dia cheguei diante do altar e prometi, seria fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, mas agora eu cansei. Agora eu quero ficar sozinho, vamos dedicar a Deus. Você está pensando que se você se separar, você vai ser feliz? Você vai sair da vontade de Deus. Não é contra essa pessoa que você tem que lutar, não é contra o seu irmão de comunidade, não é contra o seu superior, não é contra a sua vocação que você tem que lutar. O demônio quer nos colocar uns contra os outros, especialmente no serviço de Deus, especialmente na nossa família, na nossa casa, que são aqueles que Deus nos confiou. O diabo quer que a gente tenha raiva, que a gente desista dos outros. Por quê? Porque com raiva, com mágoa, com separação, com brigas, nós não vamos rezar direito. E aquela pessoa, ela foi colocada no nosso caminho, na nossa vida, porque Deus nos deu uma graça para sermos instrumento de salvação para ela. Entenda, o diabo sabe que você vai ser a bênção de salvação e de conversão de toda a sua casa, de toda a sua comunidade, da sua paróquia. Então ele vai fazer de tudo para que você tenha raiva das pessoas. Não entre nessa cilada. Perdoe, é um tempo de perdão. Diabo, eu vou contra ti, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, sai. E a pessoa eu amo, perdoo e acolho. Separar muito bem o erro do errado, o pecado do pecador. Eu não suporto o pecado, porque o pecado vem do maligno. A pessoa também tem sua porção de responsabilidade, de culpa, mas isso não sou eu que vou julgar, é Deus. E eu peço a Deus que tenha misericórdia dela, porque com a medida que eu medir, eu vou ser medido, sim ou não? Se eu perdoar, eu serei perdoado. Então é um bom negócio que eu perdoe, que eu abençoe, que eu reze até por quem me faz o mal. Mas eu não desisto. Não desisto, os meus irmãos, da minha vocação, do chamado de Deus. Em nome de Jesus, não caia nessa cilada. Se Bartimeu, meus irmãos, tivesse entrado nessa cilada, nós não teríamos nem essa narrativa desse evangelho, esse milagre tão grande. Se ele tivesse dito assim: ah, miserável, não são vocês que estão aqui todo dia comendo poeira, com esse sol escaldante do deserto aqui. Ah, se você soubesse o que eu já passei, o que eu já chorei, o que eu tenho passado fome, eu não tenho nada para levar para os meus filhos em casa, e agora eu estou buscando a minha cura, e você vem mandar me calar? Não adiantaria nada. Tem hora que você tem que ficar surdo. Não olhe para as pessoas, as abençoe. Continue buscando Jesus, continue dizendo: Jesus, tem piedade de mim. É o tempo de perseverar, é tempo de se levantar com força. Aí você tem que fazer como Bartimeu, gritar mais alto ainda. Vamos voltar ao texto. Foi o que ele fez. Versículo 48, Marcos 10, 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olhe, quando crescer as suas tribulações, você está rezando, você está procurando a Deus, e as coisas
começar a piorar, levanta a mão para o céu e agradeça. Um bom sinal, um maravilhoso sinal. O Senhor já determinou a sua cura e a sua libertação. E o capeta apavorado está fazendo de tudo. Está fazendo de tudo para te amedrontar. É impossível que você reze com todo o coração e Deus não lhe escute. Deus não é um sádico, Deus é o teu Pai. Quando você quiser duvidar de Deus, olhe para a cruz, olhe até onde chegou o amor dele. Ele que não negou o seu próprio filho. Como é que vai negar a conversão de alguém que você ama? Como é que vai lhe negar um emprego? Como é que não vai querer te dar saúde, paz e prosperidade? Como é que não vai lhe arrancar dessa depressão? Não se deixe enganar. É o demônio, ele está apavorado, ele sabe que já lhe perdeu. Continua, se firma. Faça como Moisés. Abra no outro texto aí, Êxodo capítulo 17. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, 17:8. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés construiu um altar que se chamou Javé Nessi. O Senhor é a minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor estará em guerra perpétua contra Amaleque. Palavra do Senhor. Amaleque, meus irmãos, é o diabo. Amaleque é o inimigo do povo de Deus, é aquele derrotado para sempre, é o perdido, é o morto para sempre, irremediavelmente. Que a única alegria que tem é querer nos ver no mesmo caminho que ele. E ele, com suas ciladas, vem nos combater, vem querer nos derrotar, vem querer nos humilhar, vem querer nos dizer que Deus não se importa comigo e com você. Olha, você está rezando tanto, você está na igreja, você é tão bom, tão maravilhoso, você não faz o bem, o mal a ninguém, só faz o bem, só pensa o bem. O diabo diz que você é um anjo, que você vai ser como Deus, que você enche a sua bola, e que Deus é esse que está permitindo isso, que Deus é esse que não lhe responde, que Deus é esse. Se Deus existe, por que tanta maldade, por que tanta ruindade nesse mundo? Nós sabemos que o mal não vem de Deus. Nós sabemos que a maldade não nasce de Deus, nasce do nosso coração, nasce do nosso pecado. Deus, quando criou esse mundo, meus irmãos, criou como um paraíso. Esse mundo deformado foi criação do pecado, da maldade, do mau uso da nossa liberdade. Então, mas o diabo, para nos convencer o contrário, para que a gente se revolte contra Deus. A maior alegria, a maior vitória do diabo é quando você levanta a voz, se achando cheio de razão, se achando decepcionado, né? E diz: eu servi tanto a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e hoje, o que é que está acontecendo comigo? O diabo dá gargalhadas. Meus amados, não entremos nesta. Façamos como Moisés. Tem um combate, tem uma batalha a ser vencida, tem um problema. Então vou ouvir a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer
de mim, o que eu devo fazer? Pega dois homens valentes de oração, o sacerdote e um homem de Deus, Arão e e sobe a montanha. Tem hora que você tem que subir a montanha, ficar bem mais perto de Deus, longe de tudo e de todos, e ali contemplar a glória de Deus, levantar as mãos, mandar fazer o que tem que fazer. A batalha está acontecendo lá na planície, lá embaixo. Josué estava lutando contra os inimigos, mas a vitória é alcançada na oração, é lá no alto, é perto de Deus, é na presença de Deus. Você não vai sozinho, porque sozinho você pode desanimar. Então o Senhor vai lhe dar os irmãos de oração, as pessoas que vão assumir essa dificuldade com você, aqueles irmãos, aqueles amigos que são mais que irmãos, são pessoas que sofrem com você, que choram com você, mas que também confiam que o Senhor dará a vitória. Vão sustentar suas mãos, porque quando você manter-se com as mãos erguidas, a vitória será sua e de sua família e daqueles a quem Deus confiou a você. Mas quando você começa a se cansar e baixa os braços e esquece da presença de Deus, aí o inimigo começa a triunfar. Você precisa manter-se firme na oração, perseverante. Está sofrendo, está chorando, está padecendo, está difícil demais. Reze mais. Reze mais. O segredo não é desistir, o segredo não é murmurar, não é chorar. O segredo é rezar, é uma batalha na oração. Sua vitória será decidida na oração, na presença de Deus. Quanto maior for a sua provação, maior tem que ser a sua oração, a sua fé, a sua perseverança. É impossível que o Senhor não haja na sua vida. É impossível que você seja um perdedor. É impossível que a última palavra na sua vida seja do mal. A última palavra na sua vida será a vitória, será a graça de Deus na sua vida. Mas você precisa perseverar. Manter as mãos erguidas é muito difícil. Levante um pouquinho as suas mãos bem alto. Passa só um pouquinho para você ver. Imagine passar de manhã até a tarde. É uma batalha. Diga: Senhor, dá-me força, Senhor. Dá-me os irmãos certos para combaterem comigo, Senhor, o bom combate, para vencer, para receber a coroa, Senhor. Receber a vitória que o Senhor já tem nas mãos para mim. Dá-me a graça de perseverar na oração. Meu Deus, que eu possa perder tudo menos a graça da oração, da fé. Meu Deus, não me tire, não me prive da fé, não me prive da oração, não me prive do Santíssimo Sacramento da reconciliação, da Eucaristia. Não me prive a presença da Virgem Maria, de São Miguel, dos anjos de Deus, dos homens e mulheres de Deus na minha vida. Não me prive, Senhor, dos meios que o Senhor tem dado à minha vida para o crescimento espiritual. Não me prive da canção nova, não me prive da Santa Igreja, das tuas obras, da tua igreja, Senhor. Eu preciso de tudo isso para manter-me com as mãos erguidas, Senhor, até o pôr do sol, até quando o Senhor virá e definitivamente, Senhor, vencerá Amaleque, vencerá o maligno na minha vida. Obrigado, Senhor. Persistência, meus irmãos, é o segredo dos fortes. Já ouviu tantas vezes isso. Aquele que perseverar até o fim. Não diz aquele que fizer milagre, aquele que fazer isso, aquilo. Aquele que perseverar, persevera, se arrastando. Tem dia que você vai se arrastar. Mas você vai perseverar. Tem dia que você vai chorar, vai sofrer muito. Levante-se. É isso que Deus quer que você faça. Vamos voltar agora à questão de Bartimeu. Enquanto Bartimeu estava gritando, mas estava ainda sentado, ainda estava debaixo daquela capa de cego, Jesus já tinha escutado, mas queria ver se ele ia perseverar.
como ele venceu todos os desafios, como ele não caiu na cilada do maligno, como ele continuou com mais força ainda, Jesus parou. Que coisa bonita. Jesus parou e disse: chamai-o. Eu fico pensando assim, por que é que Nosso Senhor não foi lá até Bartimeu? Jesus é muito sábio. Ele quer matar 2 coelhos com uma cajadada só. Aquelas pessoas estavam mandando Bartimeu fazer o quê? Se calarem. Pois Jesus agora diz assim: vai chamá-lo. Quem mais mandou lhe calar, vai chamar você mais para a igreja, chamar você mais para perto de Jesus. Quem mais foi usado pelo maligno para tentar fazer com que você desistisse da caminhada, é quem vai mais te levar para Deus. Vai ser aquela voz, vai ser aquela mão que vai te levantar, vai ser aquela boca que vai dar uma boa notícia. Vamos para a missa, vamos rezar. Quantas pessoas eu vi falar isso? Quantos maridos, por exemplo, colhem de fazer chantagem com a mulher: eu vou arranjar outra, eu vou embora de casa se você continuar feita essa louca na igreja. E ela, com sabedoria, sem brigar, sem deixar suas tarefas de esposa, de dona de casa, ou de alguém que tem suas responsabilidades, ela continuava na sua perseverança na igreja. Você me encontrou na igreja, eu não vou deixar Jesus por você. Eu lhe amo muito, mas eu não vou deixar Jesus por você. E a pessoa não deixa não, porque ele sabe que não vai encontrar outra mulher igual a você não. Ele sabe que você é uma mulher maravilhosa, fiel. O homem tem muito medo de mulher infiel. Você é uma mulher fiel. Ele briga com você porque o coitado é um carente. Tá louquinha que você diga: você pode fazer o que quiser, mas eu não lhe largo, cabra safado. Eu quero ver você um homem de Deus, não é? E ela vai perseverando, vai rezando, vai perseverando, vai na graça de Deus. Hoje ele é mais da igreja do que ela. Hoje só ela: vamos para a missa, mulher, para de se ajeitar, vamos chegar atrasados. Hoje talvez ele já seja ministro da Santa Comunhão. Veja o que Deus pode fazer. Faz maravilhas, meu amado. Persevere. Ah, se você visse para além da montanha. Ah, se você visse aquilo que não existe ainda hoje na realidade, mas já existe no coração de Deus. Os sonhos de Deus realizados na sua família, na sua vida. Ah, você gritaria, você não desanimaria. Quem mais brigou com você vai ser aquela pessoa que vai lhe agradecer. Um dia talvez até de joelhos vai pedir perdão. Como eu era cego, como eu era cega. Que bom, mãe, que a senhora não desistiu de mim. Tem filhos que dizem assim: olhe, cada vez que a senhora rezar, mas eu vou fazer ruindade, eu vou piorar. Não entre nessa não. Continue rezando, amando e perdoando. Ela não é maior do que Deus, ele não é maior do que Deus. Um dia seu filho, você vai ver seu filho consagrado. Vai ver seu filho dando testemunho dele aqui, talvez na canção nova, e sendo um instrumento de salvação para tantos outros. E o diabo sabe disso e está louco para atrapalhar, mas você não vai entrar nessa cilada. Continua. Quando tudo estiver difícil, feche os olhos e diga: Senhor, eu confio em vós. Ou então chega diante do quadro, ou diante da cruz, ou diante do Santíssimo Sacramento: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu espero em vós. Suas promessas vão se cumprir na minha vida. E agora chega o momento do levantamento. Depois de uma batalha sempre tem a vitória, meu irmão. Começa o soerguimento desse homem. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: olha que mudança. Coragem, levanta-te, ele te chama. Aquela mesma boca que diz: cala a boca, cego. Você está pensando que ele vai se importar com você? Quem é você? Ele tem muita coisa para fazer aqui. Você é um desgraçado. Você é cego porque é pecador mesmo, miserável. Você merece isso. Cala a boca, cala a boca. Está atrapalhando.
Está vendo que está atrapalhando? Ele está querendo fazer outras coisas ou pregar e você está atrapalhando. Agora a boca diz: coragem, levanta-te, Ele te chama. Feche os seus olhos e diga para alguém, talvez nem está aqui, manda esse recadinho do coração pelo correio do Espírito Santo. Diga assim: coragem, levanta-te, Ele te chama. Coragem, coragem. E peça ao santo anjo da sua guarda que leve até o anjo da guarda dessa pessoa e transmita, mesmo que ela não escute com os ouvidos do corpo, ela escutará na sua alma. Deus fará com que ela receba. Coragem, levanta-te, Ele te chama. Aquele homem que já estava preparado, já tinha feito aquela longa caminhada de fé, de gritar, de se expor a nosso Senhor. Ele já estava tão preparado para a cura que a primeira coisa que ele faz, antes de ir até Jesus, é tirar a capa. Capa de cego, a capa que funcionava praticamente como uma tenda, onde ele ali comia. Imagine aquele suor fétido, aquele resto de comida, o que é que tinha tudo naquela capa ou ali embaixo, meu Deus. Mas ele estava tão acostumado, né, que ali era o seu refúgio. Ele joga fora essa condição de cego. Não sei qual é essa capa que tem lhe envolvido, essa muleta que você segura tanto, joga fora. Joga fora, é capaz, essa paixão, esse relacionamento que não é abençoado por Deus, e você tem muito medo de ficar sozinho, então fica sendo sujeito a essa pessoa, mendigando amor e atenção, ou só viciado em sexo. Joga fora, sai daí, aí não é o teu lugar. Tem coragem. Nunca mais, eu não quero mais isso, agora eu quero Jesus. Joga fora, se desfaça dessa droga que você talvez está no bolso, na sua carteira. Joga fora esse cigarro, joga fora. Faz caridade, passa numa igreja, coloca ali no cofrinho esse dinheiro que você ia usar para comprar droga ou dar a um pobre. Em nome de Jesus, se desfaça. Joga fora esse preservativo. Joga fora essa revista pornográfica, esse filme que você tem em casa. Joga fora essa coleção de bebida que você tem. Pega esse barzinho que tem na sua casa, logo na entrada, na sala. Aproveita, joga fora tudo isso, não dê para ninguém não. Quebra, não tenha medo. Faz disso um altar. Agora não mais Abaco, Deus do vinho, mas coloca a imagem de Jesus, de Nossa Senhora. Coloque a Santa Cruz na sua casa. E de agora vai ser um altar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que me salvou. Se liberta. Coloque a mão no seu coração e pergunta: Jesus, qual é a capa que eu devo jogar fora hoje? Fala, pergunte a Jesus, Ele vai lhe responder. Vai falar contigo claramente. Qual é a capa? Talvez é uma mágoa tão grande que você tem do seu pai, que abusou de você. Uma mágoa da sua mãe, que fazia questão de fazer tudo para outro irmão e nada para você. Uma mágoa tão grande daquela pessoa que você deu a vida por ela, e ela presente foi lhe trair, lhe caluniar. Aquela pessoa que você colocou na empresa e depois fez com que você fosse demitido. Ela hoje está tão bem e você está tão mal. Aquela pessoa que você foi fiador e que ela pegou todos os seus bens, não pagou a dívida e você foi o prejudicado. Aquela pessoa que você emprestou dinheiro quando ela mais precisava e agora ela nem recebe seus telefonemas, não quer nem saber, vive mentindo, se afastando de você. Perdoe, tira essa capa, diga: sai de mim em nome de Jesus, eu me liberto disso. Isso não é de Deus, isso não é vida, eu não quero mais isso. Sai do meu coração, sai da minha vida em nome de Jesus.
Lança fora essa capa, lança fora esse vício, essa tara, essa dependência, compulsão por sexo, por pornografia, por jogatina. Lança fora, sai daí, em nome de Jesus. É o Senhor que está chamando você, é Jesus que está chamando, não são homens, não é a canção nova, não é o Frei, não é palavra de homem, é a palavra dele. Coragem, levanta-te, ele te chama, é Jesus. Ele está falando com você, não é com outra pessoa, não é no geral, é para você particularmente. Coragem, levanta-te. Joga essa preguiça fora, esse comodismo, essa vontade de ir embora, de ter uma família fora de Deus, de deixar sua vocação, de se entregar a essa paixão. Joga fora em nome de Jesus essa capa. Essa pessoa não é para você, sua vocação é outra. Você não será feliz fora de Deus. Joga fora essa capa. O inimigo já tinha lhe vencido, você já estava acostumado e achava que você seria feliz com essa capa. Jogue fora em nome de Jesus. Joga fora essa crendice, essa superstição. Alguém que disse a você: se você sair dessa casa, dessas orações, dessas feitiçarias, sua vida vai virar um inferno. E começou a acontecer alguma coisa e você está com medo. Joga fora esse medo, vem para Jesus. Não lhe acontecerá nada, nem a você nem a sua família. Confia no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Joga fora essa pessoa que diz: se você largar, vai lhe matar. A sua vida não está nas mãos dessa pessoa, sua vida está nas mãos do Senhor. Você vai morrer no dia que Deus permitir. Só Deus tem poder sobre a sua vida. Jogue fora essa capa, esse medo, essa dependência. Sai dessa prisão, em nome de Jesus. E você tem que tomar a decisão. Jogou fora a capa e ergueu-se de um salto, até para não ter saudade. Tem coisa que você tem que fazer, tem que sair, dar um salto, senão você vai voltar atrás. Ai meu Deus, será que eu largo? Não, aí não vai largar nunca. Ou se largar, volta. Dá um salto, joga fora. Não vou voltar mais, acabou-se. Esse mundo morreu para mim. Isso aqui não existe mais, já está na misericórdia de Deus. Um abismo, em nome de Jesus. Amém? Dá um salto e foi ter com ele. Ai, coisa linda. Finalmente ele me ouviu, ele se preocupou comigo. Diga: obrigado, Jesus. Olha para Jesus, fecha os olhos, abre o coração mesmo. Isso é verdade, meu amado, creia nisso. Jesus está aí diante de você. Diga: obrigado, Jesus. Como é bom estar contigo. Como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom estar na tua presença, meu Deus. Cadê o medo? Cadê a ansiedade? Cadê a tristeza? Não existe mais. Tudo passou. Agora é só Jesus. Mas Jesus então toma a palavra. Ele que estava silencioso, ele começa agora a falar. E falar diretamente contigo. Não mais vai usar pessoas, não mais vai usar situações. Ele vai falar contigo diretamente. Agora você já vai ter a graça de ouvi-lo, porque você buscou, você encontrou, porque você bateu, a porta foi aberta. Agora Jesus é quem fala contigo. E ele só pergunta: que queres que eu te faça? Que queres? Tenha cuidado. Parece uma pergunta tão óbvia, mas tenha cuidado. Você já está na presença de Jesus, mas não está completamente ainda preparado. Você pode pedir coisas que não são tão essenciais. Essa é a chance da sua vida. Peça o que você precisa mais. E o que mais você precisa é visão espiritual. Você precisa de enxergar a vida, o mundo, a você mesmo, sua história, com os olhos de Jesus, com a presença de nosso Senhor.
vá pedir emprego, tudo isso vai ter o seu tempo, toda essa graça virá. Você vai ser curado. Você pensa que Jesus não quer, mas Ele quer te dar a graça de uma visão nova, de uma vida nova, de um olhar novo sobre tudo e todos. Então peça, coloque a mão nos seus olhos e diga: Senhor, tira essa cegueira de mim, a cegueira espiritual. Eu quero ver a Ti, Senhor. Eu quero ver o mundo, eu quero entender o mundo com o Teu olhar, com o Teu pensamento, com a Tua visão, meu Deus. Eu quero ver para além da aparência. Dá-me, Senhor, essa fé, dá-me essa visão espiritual, meu Deus. Cura essa cegueira de só ver esse mundo, eu quero ver a eternidade, Jesus. Eu sou chamado ao céu, à eternidade. Eu preciso entender isso, meu Deus. E só o Senhor pode me dar. Ninguém mais, nenhuma filosofia, nenhuma outra pessoa pode me dar essa visão espiritual. Só Jesus pode me dar. Você está diante dele, peça o Espírito Santo, peça os olhos de Deus, para você ver tudo, caminhar sobre os problemas, caminhar sobre as águas, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tocar o sobrenatural. Rabone, ou seja, mestre, meu mestre, que eu vejo. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ai, meu Deus. Fecha os olhos mais uma vez e escuta Jesus dizendo: vai, pode ir, você está livre. Tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé te curou. É o final de tudo. Não, ainda não é não, porque esse cego desobedeceu. Ele, no mesmo instante, recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Se ele tivesse voltado para aquela cidade que o tinha cegado, para Jericó, se ele tivesse voltado para a vida velha, hoje nós não poderíamos estar aqui falando sobre ele. Mas ele não voltou atrás, ele seguiu Jesus, começou realmente uma vida nova, se tornou um discípulo, um homem de visão espiritual, um servidor de Deus. Nosso Senhor quer isso de você hoje. Nosso Senhor quer lhe dar essa graça. Fique de pé. Deseje, meu irmão. Deseje de todo o seu coração e queira dar passos em direção a esta graça. O Senhor tem o melhor preparado para você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!